Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da segunda de oração. Esta live ela começou porque nós temos um culto na Igreja Presbiteriana de Candeias, toda segunda-feira, culto de oração. Não estamos podendo ter por enquanto, logo está recomeçando. Enquanto isso, estamos tendo a nossa live. E já temos aí o pessoal entrando. Aldinete, Josenilda, Adriano, Grande Denner, o pessoal está entrando aí devagarzinho, acenando, amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ana Barros, Deus te abençoe, querida, Jesus é contigo. Adriana, Deus te abençoe também. Bem, pessoal, hoje nessa live, oi Laís, Deus te abençoe, Laís Souza, Jesus é contigo. Cíntia, Deus te abençoe, tem mais gente chegando aí. Eu queria que já você convidasse outras pessoas. André Siqueira, Deus te abençoe, Elisama, a paz do Senhor a todos. Pessoal, minha irmã Wilze Barros, Deus te abençoe, Rocha, The Rock, grande diácono Rocha, Deus te abençoe com sua família linda. Simone, Isaac, Deus os abençoe. Dora, saudade Dora, Deus te abençoe, minha irmã. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí. A Antônia também. Pessoal, chama outras pessoas. Eu quero já dizer uma coisa a vocês assim, e é muito importante a live de hoje. Não que as outras não foram, mas essa em especial, nós vamos ter uma palavra hoje, irmão, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você poderosamente. Deus nos deu um discernimento espiritual tremendo sobre essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Edivaldo, Deus te abençoe, Amanda, Magazine, Edis, Deus te abençoe. O Elbe, minha irmãzinha missionária também, Deus te abençoe, está entrando. Maciel, Genira, Deus abençoe a todos. Miriam Bezerra, Deus te abençoe. Então, pessoal, é o seguinte, a palavra de hoje é transformadora, é reveladora, paz do Senhor, queridos. É algo que vai impactar você mesmo, como me impactou. Arthur, meu nobre amigo, já está indo à praia, eu vi você, viu? Pastor Júlio, Deus te abençoe também. Querida Raquel, esposa do nosso reverendo Halley Franco, Deus te abençoe e abençoe a todos. Então, pessoal, eu queria que você convidasse outras pessoas para estarem conosco nessa noite. Uma palavra de Deus, uma palavra de transformação. E você não pode perder a oportunidade de abençoar vidas, de levar outros a se chegarem ao Senhor através das Escrituras. Então, Pastor Júlio, Deus te abençoe. Morgana, Deus abençoe, saudade de vocês também. Júnior, todos, Deus abençoe. Então, pessoal, é o seguinte, não perde a oportunidade não. Tem esse aviãozinho aqui embaixo, envia para as pessoas que você conhece. Hoje o tema, já vou dizer qual é o tema, nós vamos trabalhar hoje sobre como estar atento às ciladas do diabo. Todos os dias. Nós acordamos, ao sair da cama, o inimigo já começa a trabalhar, a nos tentar, tentar nos envolver, a nos atacar. E nós precisamos estar atentos. Flávia, Deus te abençoe. Fernanda Saraiva, Deus te abençoe. Cris, Maria, vó de Maria, Deus te abençoe. Então, pessoal, é o seguinte, o tema é esse. Oi, Kênia, Deus te abençoe, querida. O que fazer diante das ciladas do diabo? Ou como estar preparados? Estarmos atentos às ciladas do diabo. É sobre isso. E eu queria que você já pegasse caneta e papel. Você está aí na casa, está aí no sofá, assistindo essa live, pede para alguém pegar para você, ou chama essa pessoa do seu lado para assistir essa live e pega uma caneta e um papel, porque os textos serão reveladores
para a sua vida. Então, não perca a oportunidade de ser bênção também na vida de outras pessoas. Amém? Antes da mensagem, a gente vai estar trabalhando algumas questões aqui com os irmãos e eu queria que você prestasse atenção. Desliga a televisão aí. Não divide a live com a televisão, não. Desliga a televisão. Foca na palavra, no que Deus vai falar com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Muita gente entrando aí, Aline, Argentina, Jordão, Josilene, a paz do Senhor. Queridos, Aline, Deus te abençoe, menina. Elmir chegou, grande neném, Deus abençoe. Então vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento queremos te pedir, ó Deus, uma visitação especial do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que nessa live seja um verdadeiro culto de louvor e adoração ao Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, eficazmente no nosso coração e na nossa vida. Senhor, tantas coisas temos que aprender de Ti. Estamos aqui prontos a ouvir a Tua voz. Recebe o nosso louvor nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, tudo que vamos prestar diante de Ti nesse momento, mas também revela-te a nós. Deus, em nome de Jesus, Tu que sondas o coração do homem, a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar e de longe conhece os nossos pensamentos. Tu sabes, Senhor, o que os Teus filhos, o Marcos, o Rocha, a Argentina, Zilande, todos, Senhor, têm passado, as lutas, o Wilson, o Wilma, o Elbi. Ó Deus, Tu sabes as dificuldades que temos enfrentado. E Pai, sabemos que Tu tens a solução, a direção, Tu tens, Senhor, mediante a Tua santa vontade, Tu tens, Senhor, o que nós precisamos. E nós estamos aqui carentes do Teu agir e do Teu mover. Em nome de Jesus, já começa a visitar o coração dos Teus filhos. Tu sabes qual é exatamente a luta que os Teus filhos têm passado. E eu te peço em nome de Jesus que desde já do início dessa transmissão, que o Teu poder comece a se manifestar, a inundar a nossa casa e a nossa família. Senhor, tem coisas que nós não podemos fazer, que está além das nossas forças, que está além, Senhor, de nossa possibilidade, a possibilidade humana. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Por isso eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, visita este povo que está online agora e que vai estar também assistindo nas próximas horas. Que o Teu poder nos visite, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor requebrante o nosso coração mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma luta no dia a dia. Existem muitos ataques contra nós e muitos desses ataques são invisíveis aos olhos humanos. Muitas de nós temos lutas reais, concretas, que estão diante de nós. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma doença, às vezes é um conflito no lar. E isso fica evidente diante de nós. Mas tem coisas que estão fora da nossa vista muitas vezes. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas questões que são artimanhas do inimigo projetadas para nos destruir. E hoje Deus dará discernimento a mim e a vocês, a cada um de nós. Oi, Wilma, Deus te abençoe, minha irmãzinha querida também. Jefferson Chagas, Deus te abençoe. E Deus vai nos dar discernimento para a gente começar a entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Você vai ver nos textos que eu vou lhe apresentar hoje. Eu estou fazendo uma expectativa tão grande, não é? Você vai ver nos textos que eu vou apresentar hoje como Jesus, como Davi, como o apóstolo Paulo, eles se portaram diante de estratégias do inferno para ceifar a vida deles. Como o inimigo trabalhou para impedir o ministério deles, para impedir o progresso da vida deles. É sobre essas coisas que nós vamos falar nessa noite. Então é importante você estar atento. A reflexão de hoje, ela vai falar sobre a importância de estarmos atentos às ciladas do inimigo. A importância de estarmos atentos às ciladas do inimigo. A importância de estarmos atentos às ciladas do inimigo. Muitas dessas ciladas, elas vêm e a gente não se apercebe. Quando vê, a gente já caiu nela.
Então é sobre isso que nós vamos falar. Então já eu peço que você envie essa live para outras pessoas, convide outras pessoas para estarem conosco. A Adriana já está pedindo oração pela sua mãezinha. Ah, não, é pela mãe de uma funcionária dela. Então vamos estar orando, Adriana, sim, em nome de Jesus, pela vida dessa senhora, pedindo que o Senhor a visite em nome de Jesus. Queridos, nós estamos terminando esse mês, nós entramos numa campanha de leitura da palavra, de oração, até o final desse mês. Eu já quero engatar, já que essa é a última segunda desse mês de junho, eu já quero engatar um desafio, mais um novo desafio para você. Irmão, eu tô com a corda toda, eu tô empolgado, eu creio no mover de Deus na nossa vida, eu creio que Deus vai fazer milagres, eu creio que Deus vai estender a sua graça sobre o seu povo. Olha, irmãos, nós olhamos para as Escrituras e sabe o que é que nós vemos? Nós vemos homens passando por grandes crises, homens passando por grandes lutas, homens de Deus passando por adversidades terríveis, mas Deus sempre cuidou deles, Deus sempre deu vitória. E é sobre isso que nós vamos entrar numa batalha desse mês de julho, pedindo a graça de Deus. E sabemos que a graça de Deus ela se inicia quando nós entendemos a palavra e praticamos ela. Por isso, eu quero convidar você a desejar a partir do dia 1º de julho, você entrar em uma campanha de leitura bíblica comigo. Qual campanha, pastor? O senhor inventa cada coisa, eu invento mesmo. Olha, o mês de julho, ele tem 31 dias. E qual é o livro da Bíblia que tem 31 capítulos? Provérbios. Então eu queria convidar você para durante todo o mês de julho, olha, essa campanha agora é um capítulo por dia. Você vai ver cada dia você vai ler um capítulo de Provérbios. Dia 1 de julho, primeiro capítulo de Provérbios. 2 de julho, capítulo 2 de Provérbios. Você pode ler mais capítulos, não tem problema. Mas esta campanha, além de outros capítulos que você leia da Bíblia, você vai entrar em julho, no dia 1, lendo o capítulo 1 de Provérbios. Mas não é ler para pagar promessa não, irmão. Não é esse negócio, não é para crente, não. É você ler a palavra. Boa noite, Cris, Amanda, Laudilene chegando aí, Tati, Deus te abençoe, Roberta da Fonte, Cássia, Oliveira, Samuel, Deus abençoe. Olha aí, Samuel tá falando que Provérbios é bom demais, é verdade. Então vejam bem, eu queria convidar mesmo você a durante o mês de julho todo, cada dia um capítulo de Provérbios. Agora para você ler devagarzinho e ruminando, leia durante o dia umas 3 vezes o mesmo capítulo, para você absorver aquelas verdades. Olha, Salomão, que escreveu Provérbios, foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Claro, a gente exclui dessa contabilidade Jesus. Jesus era o mais sábio. Mas, humanamente falando, Salomão foi o mais agraciado com sabedoria. E seus escritos, eles podem trazer para nós dias abençoados quando praticamos a verdade da palavra. Então, eu queria convidar você. Ô irmão Luiz, Deus abençoe, meu querido, boa noite. Eu queria convidar você a entrar nessa campanha comigo, em julho, agora, dia 1, depois de amanhã. Dia 1 de julho, capítulo 1 de Provérbios, e assim irmos até o final do mês, ruminando mesmo o livro de Provérbios, devagarzinho, lendo, relendo, durante o dia, aquele capítulo, para essa verdade impactar a sua vida. Entrem comigo nessa campanha. Antes do final da live, eu vou pedir que você bote aí, eu topo, que serão aqueles guerreiros que vão entrar nessa batalha. Eu queria também dar mais um aviso agora, antes de a gente entrar na palavra. Eu vou gastar um pouquinho de tempo com a palavra aqui. Então, lembrado, nós precisamos estar atentos às ciladas do inimigo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre estarmos atentos à investida do inferno contra nós. Isso, as ciladas do diabo têm derrubado muito servo do Senhor. Tem derrubado por quê, pastor? Porque ele não está atento a essas verdades. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas olha, queria dar mais um recado a você. Ainda há tempo, viu? Antes da pregação, ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para estar conosco aqui. Então, em nome de Jesus, eu te peço, pega esse aviãozinho que tem aí embaixo, convida outras pessoas para estarem conosco nessa live. Olha, o Jefferson já botou, já topei, olha aí, muito bem. Pessoal, a Igreja Presbiteriana de Candeias, a nossa amada igreja, ela continua servindo ao Senhor
com todos os seus ministérios. Claro, ainda de forma remota. Nós vamos voltar ao culto dia 12 de julho e temos todo um preparativo para isso. Mas nós temos responsabilidades como igreja e como instituição. Nós temos mantido os nossos, a nossa responsabilidade para com nossos obreiros, nós temos pago as nossas contas em dia, conta de luz, conta de água, nós temos tido a manutenção da igreja. Tudo, irmãos, é um custo. E nós precisamos da fidelidade, da liberalidade do povo de Deus. Eu estou falando isso porque essa é uma live oficial da igreja, uma live do culto de oração da igreja. E na segunda-feira sempre nós tocamos no assunto que nós precisamos entender a nossa responsabilidade para com o reino. Então, se você ainda não entregou o seu dízimo, sua oferta, ou se você já entregou, mas iniciando o mês agora de novo, a igreja está aberta de 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, de segunda a sábado. E também você pode fazê-lo pela conta bancária da igreja, por transferência da sua conta direta. Todas as informações a respeito do conta da igreja, de como você entregar seu dízimo, sua oferta, você pode só ligar para a igreja ou entrar no site da igreja. Lá tem todas as informações. Nós estaremos voltando mediante autorização do governo federal a partir do dia 12. Eu sei que o governo do estado, já autorizou, mas nós estamos nos organizando para voltarmos com todo o protocolo sendo respeitado. Mas as lives continuarão, os ministérios continuarão atuando também pelas online. Por quê, pastor? Porque nessa volta de 60 anos para cima e 10 para baixo ainda estão impossibilitados de estar conosco na igreja. Então nós continuaremos com nossas lives, trabalhando domingo de manhã, tarde, noite e durante toda a semana, através da segunda-feira, da terça-feira do Entre Nós. Na sexta-feira, no meu Facebook, eu tenho uma live, meu Facebook pessoal, Ednei P. Santos. Também eu estou começando outra live no meu Instagram. Vou estar divulgando isso tudo com vocês. Ivanildo está aqui, a Pati, Graça e Paz, Cris, R. Falbo 19. Não sei quem é, Deus abençoe você, Ana Barros, Deus te abençoe. Olha, campanha de julho é essa. Todo o livro de Provérbios, a partir do dia 1, capítulo 1, você não pode perder a oportunidade. Eu entendo, muitas pessoas, irmãos, vão até ficar impossibilitadas de ir para a igreja nesse momento, porque tem mãe, né, de idade, tem filho pequeno, mas vamos continuar com as redes sociais também. Olha o pessoal aí, Amanda, Deus te abençoe. A Renata Falbo, Deus te abençoe, Renata, Jesus é contigo. Catine, né? Catinelli Gama. Vocês um nome bonito danado. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Olha, pessoal, é o seguinte, a palavra de Deus hoje, ela vai falar sobre nós estarmos atentos às ciladas do diabo. Estarmos atentos às ciladas do diabo. Nós precisamos estar atentos às investidas do inimigo. E para isso eu peço que agora você, mais uma vez, feche seus olhos, abaixe sua fronte. E nós vamos orar ao Senhor, pedindo a revelação de Deus, a iluminação no nosso entendimento. Porque eu creio que as verdades que serão ditas aqui, elas vão penetrar o teu coração de uma forma tão poderosa que as escamas vão cair, os nossos olhos irão ser descortinados e Deus falará conosco nessa noite. Pode criar uma expectativa no teu coração, meu irmão. Eu estou falando de coração para coração. O Espírito Santo de Deus é testemunha da crença que eu tenho de que Deus vai falar conosco. Em nome de Jesus. Zadir tem 64, né? Continua vendo de casa, não tem problema. A palavra vai chegar na tua vida também. Então, queridos, em nome de Jesus, convida mais pessoas e quando terminar essa live, envia ela para o maior número de pessoas que você puder. Invista em abençoar vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço agora que a tua palavra fale conosco. Ela falará, mas precisa da ação do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele abra o nosso entendimento, para que venhamos a crescer nessa noite. Deus, o teu povo está assistindo agora. E eles estão numa expectativa de tu falares com eles. Senhor, eu sei que o meu alcance é limitadíssimo.
Eu sei que eu alcanço só os ouvidos físicos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o nosso coração agora. E o Espírito Santo tem a liberdade de falar com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja, as normas, nós já estamos divulgando, querida, mas, Virgínia, de 60 anos para cima não pode, de 10 anos para baixo também não pode. Esse é o grupo que vai estar limitado sem poder ir à igreja. Ou seja, de 11 anos até 59 vão poder ir à igreja e nós vamos dizer como vai ser as inscrições para cada culto, tá bom? Pode buscar nas redes sociais da igreja, no site da igreja, vai ter todas as informações. Dalila chegou, Deus te abençoe. Maria Almeida, Ruth Ferreira, Jesus é com vocês. E agora vamos para a palavra de Deus, vamos crescer agora no Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Você pegou papel e caneta, meu irmão? Peça aí, chame alguém da sua casa, desligue a televisão, coloque sua mente, seu coração aqui na palavra. A palavra tem poder. Efésios capítulo 6. Abra a sua Bíblia, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Maria Almeida, que pena, minha irmã, mas não tem problema. As redes sociais continuarão com os cultos online e você continuará sendo abençoado nas lives e nas ministrações também. Efésios capítulo 6, versículo 11. Só o versículo 11. Veja o que a palavra de Deus diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo diz aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê, pastor? Contra as ciladas do diabo. Vá agora para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus diz. Primeiro nós vimos o que Pedro disse, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Sandro. Deus abençoe, Luciano, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós vimos o que Paulo falou para a igreja de Éfeso, que eles deveriam estar com a armadura de Deus para poder suportar e vencer, e se livrar e se proteger contra as ciladas do diabo. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esses dois textos eu coloquei como iniciais para nos mostrar como o inferno ele é organizado e ele se projeta, ele se prepara para nos atacar. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse em João 10:10, o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Essa é o tríplice objetivo do inferno, matar, roubar e destruir. O apóstolo Paulo ele faz dizer que nós temos que estar bem cobertos, protegidos, com a armadura de Deus, para podermos vencer ou sermos protegidos contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aí, na Bíblia NVT, ela é usada a expressão estratégia, ou seja, cilada não é só um buraquinho para a pessoa cair. É uma ação orquestrada de forma estratégica para destruir a nossa vida. Você talvez nunca pensou a respeito disso e pensa que alguns infortúnios que vêm sobre você, algumas lutas, elas são só obras do acaso. Talvez você pense assim. Eu li dois textos, o pessoal está perguntando Efésios capítulo 6, versículo 1 e li também 1 Pedro 5, 8. E nesses dois textos, o Espírito Santo revela, através de Paulo e através de Pedro, que o inimigo no reino espiritual, veja, aqui eles estão falando do reino espiritual, eles estão falando do reino espiritual, existe uma estratégia para querer nos derrubar, existe uma estratégia para querer nos destruir.
E nós temos que começar a ter a visão espiritual do que acontece no nosso dia a dia. Eu vou traçar aqui alguns exemplos e você vai ver como coisas simples. Jesus, ele nos trouxe um ensino a respeito de como lidar e como se aperceber quando o mal está vindo contra nós. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Muitas vezes, não são poucas, nós entramos em ciladas, caímos, passamos por luta, sofremos um dano terrível unicamente porque não entendemos ou não nos apercebemos da cilada que o inimigo plantou. Muitas vezes nós, por exemplo, nos aliançamos com pessoas, fazemos amizade com umas pessoas e elas vieram de forma tão jocosa e a gente não percebeu e elas nos levou a cair. É isso que eu estou falando com os irmãos. É muito séria a palavra dessa noite. Talvez eu nem consiga terminar hoje, tenha que se estender para a semana que vem. Eu quero tentar terminar hoje. Olha, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o reino do inferno, o nosso realmente adversário, ele é organizado, ele tem uma estratégia para destruir nossos relacionamentos, nossa vida financeira, nossa saúde. Ele começa a trabalhar com todas as suas forças para acabar com a nossa vida. E nós, como servos de Deus, com a mente do Senhor, devemos estar atentos a essas ciladas que ele prepara, de forma estratégica. É sobre isso que vamos falar hoje e eu queria muito que você prestasse bastante atenção, porque pode ser exatamente essa palavra que Deus vai fazer com que a cadeia se quebre e você, enfim, tenha total liberdade e viver uma vida abençoada. A primeira coisa que nós vemos, o que fazer, pastor, diante da cilada? Primeiro, você precisa, nós precisamos ter discernimento espiritual. Fala aí, discernimento espiritual. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos grandes exemplos da Bíblia na pessoa de Jesus é que o inferno trabalhou com toda a força para destruir ele, mas eles não tiveram êxito nenhum, porque Jesus Cristo tinha um discernimento espiritual tremendo. Ele via as coisas por trás, ele sabia com quem ele estava lidando. Jesus ele tinha uma mente encharcada com a presença do Espírito Santo. A mente de Jesus. Agora você diz, pastor, mas Jesus era Deus. Mas Jesus aqui era 100% homem também. Jesus investiu tempo da sua vida em oração. Jesus investiu tempo da sua vida lendo a palavra para que tivesse nele esse discernimento, para que diante das lutas ele pudesse descobrir o que estava chegando perto, quem estava chegando perto dele. Vou dar logo um exemplo. Primeiro eu quero que você pense como um homem, uma mulher espiritual. O apóstolo está com a caneta aí para anotar, eu vou jogando os textos, eu não tenho muito tempo, a palavra é curta por causa do tempo, mas vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, 1 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala do homem natural e do homem espiritual. Eu quero lhe dizer que eu e você, nós todos, quando falar homem, está falando de forma genérica, homem e mulher. Homem e mulher de Deus tem que sair do natural e entrar no espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja o que o Russell Shedd diz a respeito desses dois versículos. Ele diz que o natural da alma não regenerada, ele entende as palavras, mas rejeita os conceitos. O Espírito Santo em nós fornece uma nova capacidade de discernimento. Aquele que vive guiado pelo Espírito Santo, ele, antes de mais nada, ele julga, avalia, peneira e examina a intenção de julgar os aspectos espirituais de tudo. Ou seja, o cristão, ele vai ter a mente de Cristo. Eu sei que eu corri, você vai ter que assistir isso de novo, eu não tenho muito tempo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui é que há uma diferença. E essa é a grande primeira questão que eu quero tratar com vocês. Nós precisamos ter a mente de Cristo,
temos que ter o discernimento do Espírito Santo para quando estivermos diante de uma cilada, a gente, ei, isso não é de Deus. Ei, não quero. Ofertas que vão ser feitas a nós, eu quero dizer que tem ofertas do inferno vindo para mim e para você, e que eu e você, nós temos que rechaçar essas ofertas, nós temos que negar essas ofertas, nós temos que dizer não, mas elas muitas vezes vêm de forma saborosa. E é uma cilada do inferno, é isso que eu estou querendo dizer. Mas só quem sabe é quem é um homem espiritual, quem é uma mulher espiritual, quem tem um discernimento do Espírito Santo. Exemplo 1, Jesus com os fariseus e herodianos. Abra sua Bíblia, vamos lá, Marcos 12, veja o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 12. Eu sei, meu irmão, me perdoe, é muito texto, mas essa palavra eu não posso esperar para entregar, não. Eu fiquei com meu coração ardente para passar para vocês. Não pare de assistir essa live, não. Convide outras pessoas. Marcos 12. Veja o que acontece no versículo 13 de Marcos 12. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Veja. Os herodianos, eles se juntaram com os fariseus, Marcos 12, eles se juntaram. Herodianos, os fariseus era uma seita judaica que era bem religiosa, bem dos preceitos judaicos. E os herodianos eram um pessoal que falava com Herodes o Grande, eles queriam que houvesse uma conexão entre a religiosidade e o governo de Roma. Mas só que eles tinham um inimigo em comum que era Jesus. Então eles são enviados, veja capítulo 12 de Marcos, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Veja que coisa linda eles falaram. Veja, era uma cilada. Versículo 13 diz que eles foram para pegar Jesus em alguma palavra errada. Eles chegam e dizem, Jesus, primeiro eles chamam Jesus de mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que tu não te importas com quem quer que seja, ou seja, você não faz acepção de pessoas, você não olha a aparência dos homens, mas você é segundo a verdade, você ensina o caminho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, é uma cilada sendo preparada para Jesus com palavras bonitas. E muitas vezes o inferno chega para mim e para você através de alguém dizendo que você é lindo, você é maravilhoso, você é aquilo outro. Mas isso é uma cilada para derrubar você. Mas sabe quem percebe que é uma cilada? Quem tem um discernimento espiritual. Quem sabe com quem está lidando. Quem sabe, que conhece a palavra e sabe que o diabo ele se transforma em anjo de luz para nos derrubar. Então quero lhe dizer uma coisa, nem todas as pessoas que chegam para você dizendo que você é isso e aquilo, que você é maravilhoso, que você é bom, que amam você, nem todos que dizem que amam você te amam de verdade. E você tem que ter discernimento. Veja a resposta de Jesus, quando eles chegam com isso tudo e fazem uma pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 15 do capítulo 12 de Marcos, veja a resposta de Jesus. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Sabe por que Jesus identificou a hipocrisia naquelas pessoas? Porque se você for para capítulo 3 de Marcos, versículo 6, veja, no capítulo 3 de Marcos, versículo 6, eu sei, é muito texto, vá anotando. Marcos 3:6, o texto diz, retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra Jesus e organizaram e se prepararam para ver como iriam tirar a sua vida. Veja, eles já tinham uma vez se organizado para destruir Jesus. Depois eles chegam dizendo palavras boas, bonitas, elogiando Jesus, mas Jesus sabia que era hipocrisia, que era mentira. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele sabe que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Jesus sabe que de uma árvore que traz fruto bom não pode sair fruto mau. Nem uma árvore de fruto mau pode sair fruto bom. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter, irmãos, um conhecimento das coisas. E eu digo mais, Jesus tinha um discernimento tão lindo
de quem é Deus e a vontade de Deus, que até quando é armada uma cilada de alguém que era do grupo dele, Jesus logo se liga. Eu só vou citar o texto, Mateus 16, 23, quando Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, não vá para a cruz, não vá para a cruz. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Esses dois exemplos que eu trouxe sobre o Jesus ter discernimento espiritual, sobre os herodianos e fariseus que odiavam Jesus, mas chegaram com palavras boas. E Pedro, que amava Jesus, que tinha uma intenção boa no coração, mas também que foi usado pelo diabo. E Jesus ali com discernimento espiritual diz: arreda-te, Satanás. É a primeira coisa que eu quero dizer para você se livrar das ciladas que o inimigo organiza contra a sua vida. Busque, peça discernimento espiritual. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para que você ouça, mas você não deixe descer para o coração, que você saiba resistir, que você saiba dizer não, que você enfrente e saiba quando vem de Deus verdadeiramente e quando não vem. O inimigo é atroz, ele é organizado, ele trabalha para destruir os eleitos de Deus, ele nos odeia. E como povo de Deus, nós precisamos saber, irmãos, quando dizer não. Muitas vezes você está no seu trabalho e uma pessoa chega para você e diz: que cabelo bonito. E você que está há tantos anos no casamento, seu marido não tem dito isso. E você pensa assim: olha, fulano disse que meu cabelo é lindo e meu marido não diz. Isso é uma cilada. E isso é a mesma coisa. Às vezes, varão de Deus, homem do Senhor, homem cheio do Espírito Santo, o diabo investe para destruir teu casamento através de um elogio. E você pensa: não, mas não pode ser coisa ruim dali não, ela é de Deus. Ainda pensa que é de Deus. Que de Deus nada. Tenha discernimento espiritual. Saiba botar o dedo na cara de Satanás e dizer: arreda-te, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Eu sempre me empolgo, me perdoe. Mas é a verdade que inundou meu ser quando eu estava estudando a palavra a respeito das ciladas do inferno. E outra, deixa eu dizer mais. Além de ter um discernimento, você tem que saber como reagir a essas ciladas que sobrepõem a você. Primeira coisa, discernimento. Saber, pedir a Deus: Deus, fala comigo, não deixa eu cair na história da carochinha, não deixa eu me debandar da tua vontade. Não, Deus, não deixa eu ser enganado. Você tem que pedir assim: Senhor, não me deixa ser enganado, não me deixa ser enganado. Me dá discernimento espiritual. 2, como você deve reagir às ciladas. Exemplo, Jesus. Se você for para Lucas capítulo 4, versículo 29, Evangelho segundo escreveu São Lucas 4, 29, você vai ver um texto que talvez você diga assim: pastor, eu nunca tenha visto esse texto. Lucas 4, 29. Jesus, ele é rejeitado pelos seus. E no capítulo 4 de Lucas, versículo 29, levantando-se, expulsaram-no da cidade. Botaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Veja, presta atenção no que eu vou lhe dizer, viu? Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Veja, eles não aceitaram a mensagem, porque a mensagem às vezes é dura, as mensagens às vezes nos confronta. E aí o que é que Jesus faz? Eles expulsam Jesus da cidade, só que a cidade estava no cume do monte, eles levam Jesus para o cume do monte com a ideia: vamos jogar ele daqui. E o que é que Jesus faz? Jesus passa por entre eles e vai embora. Eu quero parar alguns minutos para falar sobre essas coisas. O que fazer diante da cilada? Captou? Você sabe que é uma cilada de Satanás. O que é que você vai fazer? Irmão, tem momento que você enfrenta. Tem momento que você simplesmente sai de perto. Tem momento que o inimigo vem contra você. Eu não estou dizendo você fugir do diabo. Porque a Bíblia diz que você deve fugir do pecado. Mas o diabo, você deve resistir ao diabo e ele fugirá de você. Mas o discernimento que Deus me deu nessa palavra é que algumas ciladas do diabo que vem contra nós usando homens cruéis, nós temos que ter o discernimento de saber
hora de enfrentar e hora de simplesmente sair de perto. Jesus, quando eles iam jogar Jesus lá de cima, Jesus simplesmente saiu. Deixa eu dar mais textos para basear isso. 1 Samuel capítulo 19, 1 Samuel, rei Davi, capítulo 19, o rei Davi ele é perseguido por Saul. Ele já está casado com Mical, que é a filha de Saul. E o que acontece? Em 1 Samuel capítulo 19, versículo 11, no versículo 11, o rei Saul, porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para o matar de manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Versículo 12 do capítulo 19 de 1 Samuel. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero que você vá para Atos capítulo 9, versículo 22. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Anote aí. Atos 9, 22. E já eu vou explicar uma grande diferença aqui. Atos 9, 22, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele também teve uma situação assim, bem conflitante. No capítulo 9 de Atos, versículo 22, a palavra do Senhor diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar a vida do apóstolo Paulo. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite aguardavam também as portas para matarem Paulo. Mas os seus discípulos, versículo 25, eu estou lendo Atos capítulo 9, versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e o colocaram num cesto, desceram-no pela muralha. Veja bem, há uma grande diferença quando nós sabemos que precisamos resistir o diabo, mas existe a sabedoria de Deus quando a gente tem que sair, quando a gente tem que se afastar. Aqui se encaixa o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: fugir da aparência, fugir dos desejos da mocidade. Contra o pecado, nós não podemos tentar guerrear. Nós temos que sair de perto. Nós temos que nos afastar. Isso aqui é um exemplo de sabedoria humana, onde a cilada foi projetada, foi organizada para nos destruir. E nós precisamos saber que tem um momento de abraçar, mas tem um momento de afastar-se de abraçar. Esse é um dos pontos mais sérios da mensagem de hoje. Por quê, pastor? Porque muitas das nossas lutas, muitas das nossas quedas se dão porque nós não aprendemos o tempo de estarmos perto daquelas pessoas ou daquilo que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer aqui para você é que tem momento que Deus ele requer de nós uma atitude. Ele requer de nós sabedoria. Ele quer de nós, através deste discernimento, uma ação que vai nos afastar de estarmos como presa fácil do inimigo. Davi foi muito sábio em muitas vezes ele não ir de encontro a Saul e ele ir para o outro lado. Existem pessoas, irmãos, que nunca vão gostar de nós. E não adianta a gente estar investindo e com elas colado se aquele relacionamento ele está trazendo mais dano do que proveito para o reino de Deus e para a nossa vida. Existem ciladas do inimigo que eu e você, nós não vamos ser fortes para vencer, não. E Deus, ele é claro nas Escrituras que nós devemos lutar, resistir o diabo, mas o pecado não, a tentação não. E essa cilada muitas vezes vem como uma tentação na nossa vida. Então, se aquilo está me levando a pecar, se aquilo está me levando para o mal, nós temos que nos abster. Por exemplo, se assistir determinada série está levando você ao pecado, pare de assistir. Desconecte a Netflix. Se você está se tornando viciado naquilo, resista. Mas resista tirando, sendo sábio, sendo prudente, se afastando, meu amado irmão. É isso. Nós precisamos, irmãos queridos, sair da situação de perigo. Você vai ver em grandes homens de Deus nas Escrituras, homens espirituais, que eles sabiam, no seu discernimento, eles tinham conhecimento das horas, de como eles tinham que reagir. Então, as ciladas, ela vem contra nós.
Elas vêm para nos derrubar. Ela vem para acabar com o nosso casamento. Ela vem para acabar com o nosso ministério. Ela vem para acabar com a nossa saúde. E às vezes a gente não está, sabe, irmãos, prestando atenção no que está chegando no nosso ouvido. E Deus parou aqui para falar conosco através do Espírito Santo. Ei, tenha discernimento, enxergue com os olhos espirituais. Deixa eu dar um exemplo que Deus colocou no meu coração para vocês aqui. Teve um momento que o rei Davi, ele teve que se afastar do seu filho Absalão, porque senão haveria uma guerra e uma mortandade muito grande. Saul tinha salvado o filho de Jonatas. E nesse momento, o filho de Jonatas, que era aleijado, ele descobre que Davi está fugindo para não ter confusão com Absalão, e ele vai querer ficar junto do rei. Só que um dos seus servos diz assim, não, fica por aí mesmo, não vai dar para você ir não. Só que aí ele chega para Davi, esse servo, chega para Davi e fala mal do filho de Jonatas, diz assim, olha, que ele te deixou lá. E ele está dizendo que quer se tornar rei. Ele faz o mal, ele faz, sabe? Davi quando volta, Absalão morreu, Davi volta ao rei. Aí Davi vai perguntar para ele, fala assim, mas rapaz, por que você ficou contra mim? Eu ajudei tanto para o filho de Jonatas. E o filho de Jonatas falou, não, meu senhor, olha aqui a barba, olha que eu nem cortei meu cabelo em honra ao Senhor. Eu não fiz isso. O que eu quero dizer é que às vezes o inferno manda pessoas para acabar com nossos relacionamentos. E nós precisamos ter sabedoria com quem a gente abre o nosso coração, com quem a gente fala. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, nessa live. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que o Senhor está guardando a tua vida de uma artimanha do inferno para destruir você. E muitas vezes eu e você, nós estamos dando tropeções exatamente porque a gente não está ouvindo Deus. Por quê, pastor? Como é que Jesus ele conseguiu vencer essas armadilhas? Porque Jesus conhecia a palavra, Jesus conhecia o caráter de Deus, Jesus conhecia o Pai. Por isso que quando vinha a artimanha, Jesus sabia, olha, não venha me enganar não. Você não tem o Espírito de Deus. O que eu quero dizer é que se eu e você estivermos com muita sinceridade, com temor e santo tremor diante de Deus, buscando a palavra, nos debruçando numa comunhão com o Espírito Santo, quando vier a tentação, quando vier a provação, quando vier aquelas palavras bonitas dizendo você é isso, você é aquilo, aquilo não vai envaidecer o seu espírito. Sabe por quê? Porque você sabe que é glória para Deus. E você não vai dar lugar à carne. Você não vai dar lugar ao diabo. Você não vai permitir brechas na sua vida. A primeira coisa é ter discernimento espiritual. É você, quando alguém chegar falando, olha, fulano falou mal de você, você não dá trela ao que a pessoa está falando. Quando alguém chegar para você e dizer assim, menina, deixa de fazer isso na igreja, você está não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai dizer, ei, nada disso. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu sei que Ele me ama, eu o amo e eu vivo para servi-lo. Quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, você está tão lindo, você eu quero investir em você, eu quero, sabe? E você vai, ei, isso não é do meu Pai. Se nós conhecermos o Pai, se nós estivermos íntimos do Pai, a gente vai saber quando é a voz dele e quando não é a voz dele. Nós precisamos nesse discernimento saber o momento de chegar, mas também o momento de se afastar. O momento de tirar da nossa vida, do nosso convívio, aquilo que Deus quer que tire. Nós precisamos ser espirituais, meu irmão. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. A Cris, ela citou o Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Exatamente isso, Cris. Você vê o salmista aqui, ele vai citar algo bem parecido com Jó.
Como Jó diz, fiz uma aliança com os meus olhos, como os fixaria numa virgem? Isso, irmãos, é uma atitude de quem nasceu de novo, de quem tem uma experiência com Deus, de conhece a palavra. Agora me perdoe se você não lê a Bíblia. Olha, deixa eu te mostrar. Não é porque eu sou pastor, nem quero me exaltar, não. A glória de Cristo. Mas eu tenho aqui, olha, NVT, tenho NVI, tenho Bíblia Shed, tenho aqui do lado a Genebra. Quer mais? Tem mais lá dentro, se você quiser. Eu digo isso para a glória de Deus. Quando eu mergulho na palavra para poder dividir com vocês. Agora, sabe por que muitas vezes você não ouve o seu pastor? Sabe por quê? Porque ele é uma voz na multidão. Porque você gosta de ouvir todo mundo falar. Porque você fica assimilando as palavras de todo lado. Cuidado, cuidado. Muitas vezes a gente paga caro para um coach. 1.000, 2.000, sei lá, para ele nos instruir a respeito de uma coisa na nossa vida. Alguns são até bons mesmo. Mas muitas vezes o Senhor está falando dia a dia, pequenas pérolas para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua casa. E entra por aqui e sai por aqui. O que nós devemos, como devemos reagir diante das ciladas do diabo. Vocês estão lembrados de Efésios 6:11? Revestivos de toda a armadura de Deus. Pedro vai dizer, esteja vigilante, atento, porque o diabo fica ao nosso derredor rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Nós devemos estar atentos. A Bíblia diz que o diabo ele se transformaria em anjo de luz para enganar. Tem muitos profetas na atualidade que só falam o que você quer ouvir. Ah, você vai ser rico. Ah, você vai. Eu já estou ouvindo a chave do carro caído no chão, você vai receber um carro novo. E você come, querendo só as bênçãos. E Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que cuida. Mas Deus também corrige a quem Ele ama. Ele cuida de seus filhos amados. Se eu tivesse aqui dizendo talvez só palavras de vitória, estariam aqui centenas de pessoas. Mas são poucos, a Bíblia diz, os que herdarão a terra. Porque são poucos que se curvam diante da voz de Deus. Que o Senhor nos livre da cilada do diabo. Que amanhã, quando a gente começar o dia, e o inimigo vier contra nós, ou nossos filhos, ou nossa casa, preparando com uma estratégia infernal nos destruir, que nós, pelo Espírito Santo de Deus, possamos ter o discernimento e dizer não, arreda de Satanás, eu sou do Senhor. Fugir da aparência do mal, veja, fugir dos desejos da mocidade, não fica para a guerra, não fica para a batalha, se distancia, se afasta e busque ao Senhor. E busque ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre sua vida. Estejamos atentos às ciladas do diabo. Estejamos com discernimento espiritual para vencer as tentações. Antônio, meu querido, de Araripina, Bom Jardim do Araripe, pede pela saúde de João Antônio, que eu vi uma criança quando eu estava lá. Pessoal, pode ir colocando seus pedidos aí. Olha, agora em julho, campanha no livro de Provérbios, capítulo 1, cada dia um capítulo, você vai lendo, se enchendo de Deus. Se você não entregou seu dízimo, faça. A igreja conta com a liberalidade do seu povo para podermos avançar no reino. Nós estamos precisando comprar uma câmera nova para a igreja. Nós precisamos investir na área de tecnologia da igreja. E isso precisa de recursos, meus irmãos. Precisamos da fidelidade do seu povo. Estão pedindo pela mãe da funcionária, Adriana, pela que está na UTI. Vamos orar sim. Cris pede pela sua irmãzinha.
A Pati pela sua família. Cris Rebouça por sua saúde. Amém. Tamires, querida, pela sua família e por seu trabalho. A cirurgia de Adilene, Jaci. Vamos orar em nome de Jesus. E o Senhor, a salvação da vida dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Faltam 5 minutinhos, o tempo passa rápido demais. Eu ainda tinha mais um tópico, mas a gente teve que encurtar a mensagem, porque o Espírito Santo vai falando e a gente tem que entregar mesmo. Olha aí o pessoal pedindo pela empresa, Roberto, né? Pedindo pela sua empresa, pela sua saúde, pela restauração de Catine, pela família de Raquel Ximenes. Amém, Jussi, pela sua família querida também. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço que tu olhes com graça para essas vidas que acabaram de colocar esses pedidos. Pode continuar colocando seu pedido, meu irmão. Deus está vendo. A Vera Lúcia está pedindo pelos cristãos que estão com medo de voltar para a igreja. Deus, tira esse medo, dá discernimento ao teu povo, conforme a segurança e os cuidados que nós temos, que o Senhor dê sabedoria e intrepidez para a tua igreja. Deus, abençoa cada pedido que está sendo feito, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o pai, a mãe, a família que pediram, pela Patrícia, pela Maria, pelo Joaquim, pelo José. Ó Deus, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos que tem pedido oração pelas suas famílias. Deus, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas. Deus, em nome de Jesus, cura, restaura, resplandece o teu rosto. Deus, em nome de Jesus, essa doença, tira agora, nesse exato momento. Visita tua filha que está no hospital, tira a depressão, tira a angústia, tira essa sensação, esse medo de morte. Deus, em nome de Jesus, limpa a mente, restaura o coração, restaura o espírito. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Jesus, o Senhor próprio disse que o Senhor é a ressurreição e a vida. E aquilo que ainda que estivesse morto, o Senhor tem poder de ressuscitar. Então ressuscita nesse momento o casamento, ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita, Senhor, o relacionamento do pai com os filhos e dos filhos com os pais. Deus, em nome de Jesus, ministra perdão. Deus, em nome de Jesus, ensina teu filho também a perdoar. Deus, em nome de Jesus, tira toda a raiz de amargura, toda a cólera, ira, angústia. Deus, em nome de Jesus, tira essa erva daninha, Senhor, do nosso coração. Se porventura tem um teu filho, tua filha que está agora, nesse momento, passando por uma crise, que não está conseguindo dormir, Deus, em nome de Jesus, que nesta noite haja uma noite de sono, sem remédio nenhum, haja uma noite tão tranquila, tão de paz, que ele vai dizer assim, meu Deus, foi a melhor noite da minha vida. Eu profetizo uma semana abençoada, eu profetizo cura, semana de prosperidade espiritual, discernimento espiritual. Deus, em nome de Jesus, nos livra do tiro, da bala perdida, do assalto, do roubo. Deus, em nome de Jesus, ressuscita nossos sonhos. Tem gente, Senhor, que sonha em fazer uma faculdade, que faça agora, Senhor, que esse ano, que está sendo o ano da tragédia no mundo, seja o ano da vitória do teu filho, seja o ano da vida, da alegria, da bênção. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas quedas, perdoa as vezes que nós falhamos, perdoa todas as vezes que não erramos o alvo, que caímos, Senhor, nessa cilada. Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa vida, restaura o nosso espírito. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Amém. Eu ainda vou fazer a oração apostólica, bênção dos apóstolos. Deus abençoe Vera, saudade do meu sertão lindo, o Exu está me esperando. Olha, assim que possível eu vou visitar vocês aí, em nome de Jesus. Manda abraço para Gilson, para todo mundo lá. Olha para o João, dizer que eu estou indo lá buscar um melzinho. Deus abençoe, amo vocês. Que alegria vocês terem conseguido ficar comigo até agora. Envie essa palavra para outras pessoas para serem edificadas. Orem por mim, tenho precisado, sou carente das vossas orações. A Aline mandou um abraço para a Suzy, com certeza ela está com saudade de você também, Alinezinha. Deus te abençoe. E olha, irmãos, olhem por vosso pastor, por vosso amigo aqui.
Nós aqui em casa precisamos muito das vossas orações. Coloque mesmo a minha vida, a vida do pastor Halley e as nossas famílias, que temos sido muito atacados, muitas provas, de forma especial o pastor Halley, sua mãezinha, que Deus possa estar com eles em nome de Jesus. Ore pelos vossos pastores, nós cuidamos das vossas vidas espirituais. Um grande abraço, um beijo para vocês, o Wilson, Deus te abençoe. O Wilma assistiu, a minha irmã Wilma está assistindo conosco a live hoje também. Deus abençoe vocês, Cris, Roberta, Nani, Laís. Deus abençoe vocês. Tenho orado por vocês sempre. Amanhã tem a Entre Nós, nossa despedida para Fabrício e Tati, que estão voltando para Mairink. Amanhã, às 20 horas, no Instagram da IP Candeias, no Instagram do Entre Nós, uma palavra poderosa de Deus. Sexta-feira, no meu Facebook, uma palavra de Deus para a sua vida também. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Cláudia, Joaquim, Deus os abençoe ricamente. Virgínia, Deus te abençoe. Pati, Deus te abençoe. Fique com Deus. Até amanhã no Entre Nós. Deus abençoe rica e abundantemente. Amo você.